Econômico e Social lá em 2006, porque na época que foi lançado os enunciados estratégicos de 2006, saiu um artigo questionando aqueles enunciados estratégicos. Não vou falar quem foi, vou contar aqui o milagre, não vou falar quem foi o santo, viu, Neto? Mas dizia, inclusive, que o documento oferecido pelos SERES na época tinha objetivos e números bastante precisos, mas totalmente errados. Essa era a insígnia do artigo. Naquele momento que dizia os enunciados estratégicos discutidos por esse conselho, que era fundamental o Brasil ter como meta até 2010 chegar com oferta de crédito a 50% do PIB. E aquilo que era errado, nós em 2010 chegamos a 49% do PIB brasileiro de oferta de crédito. Que era fundamental o Brasil ter um esforço de toda a sociedade, do governo federal, dos governos estaduais e municipais, para fazer um esforço de geração de empregos, viu, ministro Guido? De mais de 150 mil novas ocupações mês em 2010. E pela condução da política econômica, nós podemos comemorar que até setembro de 2010 nós estamos gerando mais de 244 mil ocupações mês de empregos em 2010. Dizia, naquele momento, que era importante o Brasil crescer respeitando as metas de inflação. E foi possível o Brasil crescer, nós vamos crescer a 7,5% esse ano, respeitando, 7,5%, um pouco mais, né, Guido? Essa projeção 7,5% esse ano, né? E mantendo as metas de inflação. Dizia que era possível crescer e mantermos o superávit primário. E nós conseguimos cumprir todas as metas de superávit primário. E naquele momento a gente tinha, como enunciado estratégico, uma meta modesta, que era crescer 5% por ano, e aquele artigo dizia que era impossível crescer 5% por ano, e agora em 2010 nós estamos crescendo 7,5% por ano. Quero dizer que aquilo que a sociedade brasileira construiu, se mobilizou, construiu de diálogo, de consenso, lá em 2006, e apontou como rumos do país, o governo federal, liderado pelo presidente da República, chefiado pelo ministro da Fazenda, na condução da política econômica, fez todo o esforço para provar que aquilo que esse Conselho diz em 2006 não eram projeções erradas. Eram números precisos, claros, possíveis e certos desse novo Brasil que nós estamos construindo. Então, quero agradecer muito ao ministro Tasso Genro do esforço que fez na sua participação no Ministério de ter construído, junto com esse Conselho, os enunciados estratégicos de 2006. Quero agradecer ao ministro Jacques Wagner. Eu brinco sempre que o ministro Jacques Wagner gostava tanto do Conselho, que quando ele deixou de ser ministro do Conselho, que ele era ministro só do Conselho em 2004, 2005, e passou a ser ministro da Coordenação Política, ele criou um novo Ministério da Coordenação Política, que é a Secretaria de Relações Institucionais, só para trazer o Conselho junto para esse Ministério. Ele fez questão de trazer o Conselho para a SRI. E eu acho que foi um passo importante de maturidade política do governo, do exercício da governabilidade do país, que juntou naquele momento, no mesmo Ministério, a relação com o Congresso Nacional, com governadores e prefeitos e com a sociedade civil. Ou seja, o exercício da governabilidade passou a ser esse tripé, que é tão fundamental para a garantia do projeto de governo, para a conclusão dos projetos e, às vezes, até para a aprovação dos projetos do Congresso Nacional. Nem todo setor tem a felicidade de ter como ex-presidente da CNI um deputado e agora senador Armando Monteiro, tá certo? Que defende o ponto na sociedade e no mesmo dia está defendendo lá no Congresso, né, Armando? A participação do Conselho, a atuação dos conselheiros foi fundamental para a aprovação de vários projetos. Quero lembrar que o governador Jacques Wagner, condição de ministro das Relações Institucionais, construiu junto com esse Conselho aquilo que nós chamamos da Agenda Nacional de Desenvolvimento do país, que também fez um enunciado fundamental e inovador no Brasil, naquele momento da maior liderança empresarial do país, até o maior representante dos trabalhadores, do maior acadêmico ou representante de reitores de universidades federais, até a representante indígena, dizia que para o Brasil crescer de forma sustentável, tinha que assumir como seu principal desafio estratégico a redução da desigualdade social. Foi isso que foi a Agenda Nacional de Desenvolvimento. E inovou, eu diria, um instrumento para o Conselho,
Ao invés de partirmos de 130, 140 objetivos específicos de cada segmento, a ideia é de construirmos agendas comuns, de consenso, de diálogo, com poucos objetivos, porque isso teria a capacidade de mobilizar o conjunto da sociedade e o governo para alcançá-los. Se nós avaliamos a adequação ou não das políticas pelos seus resultados, o fato de termos, nesses 8 anos, tirado, quantos são? 28 milhões, Nery? Pessoas da miséria absoluta. 35 milhões de pessoas com ascensão social, é uma prova clara de que o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social estava correto naquele momento de induzir para o governo federal as políticas de geração de emprego, de valorização do salário mínimo, de fortalecimento e ampliação da rede de proteção social, do Bolsa Família, dos investimentos na educação. Então, quero agradecer ao governador Jacques Wagner pelo trabalho, junto com os conselheiros daquele momento, do esforço da construção da Agenda Nacional de Desenvolvimento. Quero agradecer ao ministro Valfrido Marisguia, porque na condição de ministro do Turismo, já era um apoiador permanente do Conselho, mas depois, na condição de ministro das Relações Institucionais, deu a esse Conselho uma dimensão internacional que, tenho certeza absoluta, poucos teriam imaginado que esse Conselho poderia assumir. Foi na condição do ministro Valfrido Marisguia que o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil passou a presidir a Associação Internacional de Conselhos do Mundo inteiro, dando a importância do que nós estamos fazendo no Brasil. Foi com essa agenda de ocupar os espaços internacionais que nós pudemos fazer várias missões internacionais. E todos nós sabemos como que as missões internacionais, viu, Rogério, foram importantes para a construção do diálogo, para os conselheiros se conhecerem, para o Arthur Henrique conhecer mais o Gerdau, certo? Para o Paulo conhecer mais o Neto, né? Para um conjunto de trabalhadores e empresários, representantes de várias diversidades, poderem, primeiro, conhecer e falar lá fora do Brasil, de como o mundo cada vez mais viu o Brasil, mas também de ter espaço para conversar, para ver o que tem de convergência, para ver que tem posições diferentes, mas que é possível construir um diálogo e um consenso sobre elas. Então, eu queria agradecer ao ministro Valfrido por esse esforço da agenda internacional e também pelo esforço político que foi, tendo o ministro Guido Mantega como parceiro com o ministro da Fazenda e o ministro Tarso Genro, então ministro da Justiça, como parceiro, que foi o fato desse Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, em 2007, ter fechado um grande consenso sobre uma proposta de reforma tributária para o país e uma proposta de reforma política para o país. Esse foi um grande esforço do ministro Valfrido construído. E o ministro José Múcio não está aqui, mas quero agradecê-lo porque eu acredito que ele teve um papel decisivo, não só na continuidade das ações do Conselho, no esforço de integrar ainda mais o Conselho ao Parlamento brasileiro, até pela sua experiência de parlamentar, mas, sobretudo, por dar uma nova estrutura de gestão ao Conselho, que foi a ideia do Comitê Gestor, da ideia de que era possível e necessário constituir, a partir de grupos de conselheiros, uma instância intermediária entre o Pleno, entre os vários grupos, para que pudesse os próprios conselheiros fechar cada vez mais a pauta, definir mais a agenda do Conselho, construir mais, ter uma relação mais direta, inclusive, com o presidente e com o ministro, que eu acredito que foi um salto importante da construção do nosso Conselho ao longo desses 8 anos. Então, agradecendo aos conselheiros e agradecendo aos ministros que fizeram parte desse Conselho ao longo desses 8 anos, eu queria dizer que nós certamente estamos escrevendo mais um capítulo da democracia. E eu acho que o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, nós não precisamos mais falar para todos o quanto o Conselho ajudou a mudar o Brasil, quanto que as várias propostas políticas construídas aqui viraram resultados, viraram novas leis, viraram medidas do governo. Mas eu acredito que o Conselho não mudou só o Brasil, não mudou só o governo federal, não só mudou decisões que o presidente da República poderia tomar. Tenho certeza absoluta que a experiência do Conselho mudou cada um de nós, individualmente. Nenhum conselheiro que pisou aqui em 2003 saiu do mesmo jeito agora em 2010. Certamente que a experiência democrática, do diálogo, de entender a diferença, de estar disposto a construir consenso, não fica restrita só nessa sala do Pleno, nem só nos grupos de trabalho,
tenho certeza absoluta que isso foi levado para as empresas dos senhores, para as entidades que os senhores representam, para as universidades de onde fazem parte, para aqueles que estão em outra atuação na sociedade civil brasileira. E por isso, eu acho que com isso, mudando não só o Brasil, a democracia, mas cada um de nós, essa experiência do Conselho veio para ficar e, sem dúvida alguma, ela é mais um capítulo da construção da democracia brasileira. Quero agradecer aqui a presença de todos. Nós vamos dar continuidade à reunião. Hoje não tem mesa, viu, Guido? Então, quem vai conduzir toda a reunião é o nosso mestre de cerimônia, para que a gente possa dar continuidade da reunião. Um grande abraço a todos.